Bom dia a todos. Esse ensinamento lido hoje, né, retirado do Tempo Chegou, respeite a natureza. É tão revolucionário, né, as ideias de Meishu Sama, e que muitas vezes acabam duvidando, né, de tais palavras. Mas, tempos em tempos, a humanidade foi assim, ou seja, grandes personalidades nascendo e colocando o ser humano no rumo certo, né? O reverendo sempre falava que Leonardo da Vinci, né, que era uma manifestação de Kanon na Terra, e que o porquê disso, né? Por causa da sua versatilidade. Ele achava isso, né? Além de ser um artista, exímio artista, escultor, pintor, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto, botânico, poeta, músico, né? Como consegue fazer tanta coisa tão diversificado, né? E realmente nasceu e mudou o ser humano, né? Mudou o curso do ser humano, ou seja, o destino do ser humano. E geralmente essas pessoas nascem junto com outros companheiros no mesmo período, né? Grandes artistas que vocês conhecem. E movimentam o mundo espiritual, o mundo material, e fazendo com que haja essas mudanças. Se a gente vê Meishu Sama, podemos citar, por exemplo, pintor, exímio pintor, né? Vocês conhecem as pinturas de Kanon que ele fez. Antes de machucar o dedo, também muito hábil com as mãos, então trabalhava para fazer uma arte japonesa chamada makie, que é uma arte mais fina do Japão, ou seja, com grau de dificuldade, né? Por ser uma arte de tanto capricho, incrustação de ouro, madrepérola nas caixas de madeira. Pintor de caligrafia, né? Também uma arte bastante difundida no Japão, que também elogiado as letras dele por outros pintores, né? Ikebana, né? Mestre em Ikebana, uma Ikebana totalmente diferente, com esse lema, né? Respeitar a natureza. Filósofo, né? Educador, sociólogo, cientista político, cientista médico, né? Religioso, poeta, arquiteto, engenheiro. Engenheiro porque as torres da sede da igreja foi calculado por ele, né? A dimensão das torres de concreto, tudo calculado por ele. Arquitetura, o desenho do templo. E também um exímio crítico de arte, colecionador de arte, enfim, né? São esses tipos de mentes que fazem mudar o mundo, né? É difícil. Muita gente já está começando a estudar os ensinamentos de Meishu Sama, já tem mais facilidade de entender. Mas muitos estão começando agora, e muitos ainda assistindo pela primeira vez, muitas vezes pela internet. É muito difícil, né? Quer dizer, tudo que está aí está errado, né? Muitas vezes a gente pensar assim é difícil, né? Bastante difícil. Mas é a grande realidade, né? Porque se isso que tudo está aí, veiculado, difundido, todas essas teorias fossem verdadeiras,
a melhora seria gradual, né? Mas o que a gente tem assistido é a piora gradual, né, de toda a raça humana. Eu já contei aqui a maior purificação que eu tive quando criança foi uma meningite muito forte, na época em que muitas crianças, aquele surto que teve nos anos 70, muitas crianças morreram. Naquele surto eu tive meningite. Por que meningite? Uma dor terrível na parte da nuca, onde a gente não conseguia encostar o queixo, né, aqui. Então, petrificava a nuca de dor. E aí, recebendo o jorei, eu lembro do mal-estar, das dores aqui na cabeça, uma dor de cabeça insuportável. E eu lembro da minha mãe e do meu pai ministrando o jorei. E 2 dias, né, com esse febrão e dores. E aí, um momento, eu senti o nariz, escorrendo algo do nariz. Corri para o banheiro, e do banheiro começou a sair o sangue do nariz. Saiu, né? Dava para encher um copo de requeijão, da quantidade de sangue que saía. E aí, depois, um alívio incrível, né? Como se nada tivesse acontecido. É como se passou o furacão e depois aquela calmaria, como se nada tivesse acontecido. Isso é algo que ainda a ciência está muito longe de entender. Esses dias, 2 meses atrás, um casal de membros, né, ligou lá na minha casa e falando que estava saindo sangue do nariz do marido, em grande quantidade. E que era muita quantidade. E não era talvez essa quantidade de copo, não, era muito mais. E aí ela ficou muito preocupada, porque sangue realmente é uma coisa que assusta. Mas por eu ter essa experiência, eu falei, puxa, ele vai melhorar, né? Pensei, na primeira coisa que eu pensei. Aí falei, só monitora, só olha se o rosto fica pálido, né? Pela quantidade de sangue que saía. Então, para não se preocupar se o rosto não tivesse pálido. E como não estava, ficou. Conta eles que em torno de 45 minutos saiu o sangue. E no final do sangue, ele sentiu algo que é meio uma coisa sólida descendo. E no que ele fez uma força, caiu na mão, tipo de um coágulo, mas grande. Ele fala que cabia na palma da mão. Sim, tamanho. Uma coisa que não tem... Não dá para explicar, né? Uma coisa preta que dá para ver que é uma impureza, né? E aí, depois disso, ele melhorou, né? 100%. Aí você pensa assim, como está longe a medicina de entender isso? Porque da onde que veio isso? Né? Da onde veio todo esse sangue? Né? Meixo Sama fala que a toxina ela atravessa os órgãos, né? Ele tinha dor aqui atrás, toxina muito na nuca, e ele atravessa o cérebro e vem parar na frente, né? Como é que a medicina vai descobrir isso ainda? Está muito longe ainda. E aí isso, livre desse sangue impuro, ele já se sente muito melhor, muito mais disposto. E aí a gente fica imaginando a bênção que é. Imagine aquilo parado, né? A chance de ter um derrame cerebral é muito grande, pois aquilo não pertence. Mas esse momento final é o que muitas vezes a gente não consegue esperar, né? Acaba, em algum momento, tentando cortar. E o ser humano fazendo o contrário. A gente vê aqui no ensinamento, né, como todo mundo faz o contrário, né? Quer dizer, fazendo o exercício, mexendo a musculatura, a toxina que estava parada, ele dá uma espalhada.
E aí dá febre, aí o corpo tenta eliminar. Porque o corpo é assim, ele, de acordo com a necessidade, ele tenta se adequar. O reverendo sempre falava que quando começa a entrar o inverno, todo mundo fica gripado. O porquê de todo mundo ficar gripado? Para o corpo se adaptar à nova estação. Ou seja, o corpo precisa de muito mais energia, muito mais saúde para enfrentar o frio. Então, precisa ser eliminado, precisa dar uma melhorada no corpo, precisa fazer uma faxina no corpo, para poder suportar esses tempos frios. Mas é interpretado ao contrário, que isso aí faz com que o corpo não melhore, né? Passa a entupir tudo, passa a travar tudo o corpo. Por isso a gente assiste muito doenças que ceifa a vida assim num instante, né? Uma coisa assim muito bruta, porque deixa chegar ao limite do corpo, né? Então, tudo isso, né, que Meishu Sama nos ensina, realmente é difícil de acreditar que, puxa, está todo mundo errado, então, né? Mas, pouco a pouco, os seres humanos estão começando a entender. Muitos já estão trilhando esse caminho, né? Muitos já sabem que alimentação é tudo. Muitos sabem o quanto a gente está errado em ingerir produtos industrializados, produtos com alto teor de gordura sintética. E tudo isso, quanto é prejudicial, quanto aumenta as doenças que a gente não conhece ainda. Né? Então, esse amor de Meishu Sama, ou seja, de mostrar, né, a nova civilização, né? Porque está nítido que o tempo está chegando, né? Quer dizer, o tempo chegou. Vocês sabem, eu gosto muito de assistir futebol, né? Então tem jargão, tem frases que falam no futebol, que depois que dá 45 minutos do segundo tempo, fica por conta do árbitro, né? Quer dizer, o árbitro que vai decidir quando terminar. Mais ou menos, se a gente vê pelos acontecimentos do mundo, a gente vê que a gente está por conta de Deus. Né? Já chegou, a qualquer momento, tem tudo para acabar, né? Essa velha civilização. Por quê? Porque a gente assistiu a doenças, a gente tem assistido doenças que se propagam de uma forma incrivelmente rápida e com alto índice de mortalidade, né? Nunca vista na Terra, mesmo o ebola, jamais uma doença teve esse nível de mortalidade. Mas aí, do jeito que ele vem, ele vai. Muito ser humano acha que é o ser humano que debelou a epidemia. Não. É Deus que dá uma recuada. Fala. Mas já mostrou que tem. O ser humano tem impurezas para tal. O ser humano já está no limite, né? Passou do limite. E aí nós estamos realmente por conta da misericórdia de Deus. Né? Porque cada vez mais, mesmo no Japão, agora estão no Congresso uma lei em que querem liberar um remédio para o câncer. E é um remédio tão caro, mas tão caro que, no câmbio atual, em real, daria mais de R$1 milhão ao ano por pessoa, esse tratamento. E o governo, os deputados querem regularizar, quer dizer, quer que isso vire lei, que as pessoas tenham direito, gratuidade desses remédios. Imagine, isso é a falência do país, quebra, né? Porque não tem condições de arrecadar isso em imposto para poder pagar isso. Né? E com esse aumento de número de doentes cada vez mais, a escala, né, chegou a um ponto que não tem como fechar a conta. O Brasil também está
sofrendo muito e com esse tipo de falta de medicamentos caros, né? E pela lei tem que dar. E aí? É uma falência, né? É um fim, né? Chegou ao fim. E temos assistido doenças como a microcefalia, apavorante, né? Para o futuro da humanidade. O que vai ser, né, do futuro da humanidade? Então, a gente pensa assim, puxa vida, Meishu Sama, eu gosto muito de ler os 3 fascículos da vida de Meishu Sama, a biografia, presente da filha dele para a história dele, uma homenagem para ele, né? Esses 3 volumes, muito bem escrito, tá certo que bastante resumido, mas muito bem escrito. E ao ler, que ele dedica a vida, né, para o ser humano, abrir o olho para isso, despertar para essa realidade, a vida toda. Eu, quando criança, na escola, tinha aquelas competições de corrida, né? A gente viu na Olimpíadas também, troca de bastão, corrida de bastão, né? De revezamento. Então, eu era o que corria menos lá da turma. Então eram 5, os 3 primeiros eram quase que profissionais corredores, eram muito rápidos. Aí fala, não, deixa o Hiroki por último, já vamos estar ganho, e ele corre ao último trecho, né? Aí fala, tá bom, né? Eu vou correr o último trecho. Aí o primeiro disparava de um jeito, aí o segundo passava mais para frente. Aí praticamente eu só ia correr para a festa, né? Agradecendo muito aos primeiros 2 que corriam demais. Será que né, nesse momento atual nosso aqui, não é mais ou menos isso, uma corrida de bastão? Em que Meishu Sama chegou, né, deu uma adiantada assim, né, fenomenal. Aí vem um reverendo. Mas ele passou o bastão para a gente. Esse é o ponto. E a gente com o bastão. Basta a gente correr no máximo que a gente tem, mesmo que a gente não consiga a velocidade que eles conseguem, a capacidade que eles conseguem, mas a gente correr o máximo, dentro da nossa possibilidade, o máximo. E jamais parar. Né? Porque o único jeito de se desclassificar é ou se muda de faixa, ou seria mudar de linha, né? Em que a gente tem que percorrer, a linha, né, dele, de Meishu Sama, que traçou essa linha. Então, saindo fora da linha, a gente é desclassificado. Ou parando, falando, não, paro, chego, agora eu paro. No meio da corrida também é desclassificado. Né? Então, a gente tem que passar esse bastão. Né? Então, nesse momento, atualmente, todos nós estamos aqui. Né? É nesse trecho da corrida. Ou seja, cada passo, cada milagre é o que faz o nosso passo. Olhando os milagres acontecendo, e aí é o nosso passo a passo, né? Aprendendo. Eu falei desses 3 livros, né, da biografia, a história da messiânica seria. Aí esses dias veio da gráfica uma prova de uma capa de um livro de Meishu Sama, mas é prova só da capa. Sendo que internamente é tudo branco aqui, né? Porque é só folha para fazer volume para saber se a capa está no tamanho certo. Então eu olhei para isso e falei assim, puxa vida, né? É a nossa história, né? Ainda está em branco, ainda tem que ser escrito. Né? Ah, mas eu não posso fazer muita coisa. Ah, eu não tenho condições. Mas o fato de vocês acordarem, ter um churrasco do primo para ir e um culto para vir, você escolheu o culto, né? É vencer o seu espírito secundário, vencer a matéria, e o espírito vencer. Né? Essas vitórias
do dia a dia de vocês é que faz, né, ter o que escrever aqui no livro. Porque muitos vão ler esse livro mais para frente. E a gente tem que escrever uma história bonita. A gente tem que escrever uma história que as pessoas leiam, né, que seja um best-seller, que as pessoas fiquem com vontade de ler. Puxa vida, existiu pessoas assim, né, determinadas, né? Então, depois do Meishu Sama indo para o mundo espiritual, em 55 mesmo, já o reverendo vindo para o Brasil, né, começando a messiânica no Brasil, das dificuldades do dia a dia, de um começo, que começo sempre tudo é mais difícil, né? O primeiro templo, depois os membros chegando, tudo isso já está no comecinho desse livro, né? Esse novo livro. Mas aí tem essa parte que agora nós vamos, né? Somos os protagonistas desses capítulos a seguir. Então, como nós vamos terminar esse livro, né? Eu também realmente, eu não sei, né? Mas a gente fica, o que aparece para a gente faz, porque a gente sente como sendo o que Meishu Sama está colocando na nossa frente, né? Estamos aqui com o livro em espanhol, esse é o terceiro volume do Kototama em espanhol. São muito pouca gente ainda que está lendo. Mas chegou essa possibilidade de fazer em espanhol, então a gente encarou como sendo que tem que ser feito agora, né? Mesmo que não saia agora, mas a gente está fazendo, né? Mesmo lá na torre, a gente também não tem ideia do quanto isso, a repercussão disso para a humanidade vai ser, né? Hoje está interessante porque lá na prefeitura de Ribeirão Pires, o atual prefeito, Saulo, meio que ele fala que ele é o pai da criança, né? A torre, né? Sendo que a gente 100% é construído com a doação dos membros, tudo, 0% de ajuda externa, política, ou o que quer que seja de empresa, não, somente doação de tempo, de membros, agradecimento dos membros, né? Mas eles colocam na propaganda deles, né, como sendo fica implícito que é obra deles, né? E aí o prefeito atual fala muito da torre, coloca placas da torre na cidade. Eis que agora o rival dele, da oposição, também começou. Ele tirou uma foto aérea com aqueles drones, veio de fora e tirou foto e falou, e musiquinhas, e mostrando, parece mais para eleger a torre, né? Porque falava mais da torre na propaganda do que propriamente dele. Mas que Ribeirão é maravilhoso, isso aquilo. É interessante ver, né, o quanto está mexendo até com a parte material, né? Apenas simples, só por ele existir, né? Só pelo cabelinho de Meishu Sama estar lá. Já está, quer dizer, estão até na propaganda, ele aparece até na televisão, né? E agora foi aprovado pela prefeitura de alvará de construção do templo, né? Bem de frente à torre. Então a gente encarou como sendo esse caminho que nós vamos, né? E estamos preparando, né, uma nova campanha para que todos possam participar, que todos possam estar inseridos nesse livro, né? E que todos possam fazer uma história para os nossos ancestrais, né? Porque, com certeza, tem muita ajuda deles, da gente estar aqui. E a gente é a bola da vez, né? Estamos aqui no mundo material, respirando do mundo material. Então, é a nossa chance, é a nossa vez. Que tudo que é feito no mundo material
tem um impacto muito grande no mundo espiritual. Tudo que é oferecido, tudo que é doado, dedicação, tem um fator multiplicado, muitas vezes, e aparece como tesouro no mundo espiritual, né? Então, agora que nós estamos chegando ao Dia de Finados, né? Antes, Dia de Finados, a gente ficava um mês antes, um certo tumulto espiritual aqui no templo. Mas a gente percebe que, pouco a pouco, com o tempo, vai se organizando e a gente não sente mais essa quantidade de gente não sabendo para onde ir, né? Sabe aquelas multidões, né? Essa sensação não mais. Talvez uma semana antes, alguns dias antes, a gente sente isso ainda. Mas o quanto deve estar maravilhoso no mundo espiritual, né? Então, mirando esse dia tão importante, que é o Dia de Finados, estamos já... O próprio lançamento do Kototama 11 tem palestras maravilhosas do reverendo explicando essa parte dos ancestrais e a influência que a gente dá ou recebe, né? E tem um ensinamento inédito de Meishu Sama também, um comentário de um testemunho. E é assim, né? Estamos todo mundo, né, escrevendo os próximos capítulos. Muito obrigado pela presença de todos. E semana que vem nós vamos comemorar os 10 anos da difusão lá em Limeira, né? E em nome de Limeira, convidar, né, a todos que puderem ir, que vai ser uma festa bonita. Muito obrigado a todos.